Opa, finalmente a Mari conseguiu entrar. Dá um oi aí, Mari. Olá, Sua câmera, você não está aparecendo, é isso mesmo? Pode aparecer. só um segundinho. Oi, gente, Aí, boa tarde, finalmente nos acertamos todas. É assim, a gente vai aprendendo também. Às vezes vai direto, às vezes não. É a segunda vez que dá essa dificuldadezinha, por conta de WhatsApp e e-mail. Mas vamos lá. De novo, para quem já participou de algum seminário, eu vou repetir aí uma fala que é recorrente. Para quem está chegando pela primeira vez, eu vou fazer uma fala inicial de apresentação do seminário, do grupo de pesquisa, enfim, onde se insere essa atividade. E aí a Mari mesmo vai se apresentar, porque ela é uma mulher poderosa demais, não dá para eu apresentar ela não, ela tem uma história de vida, uma trajetória profissional incrível, prefiro que ela conte pela voz dela mesma. E aí a gente faz uma provocação inicial, a Mari fala em torno de uns 20, 25 minutos, e depois a gente começa a bater bola e vocês vão colocando as perguntas no chat e essas perguntas eu vou levando para a Mari. E assim a gente vai. Nos últimos seminários, a gente teve aí 1h30, 2 horas de atividade, é o que a gente tem de expectativa hoje, até porque o tema de hoje é bem quente. Então, vamos lá. Os seminários de pesquisa são atividades que se inserem na coordenação de pesquisa do Centro Universitário Arthur Saerp Neto. Esse seminário foi criado e está sendo apresentado pelo Laboratório de Estudos em Representações Sociais. O laboratório é um grupo de pesquisa, né, que reúne alunos e professores que têm interesse especialmente no campo das representações sociais e suas relações com a cultura, com a saúde. Nos últimos tempos, inclusive, com foco mais específico nas questões de gênero. O que é esse campo das representações sociais? Tudo que tem a ver com o nosso imaginário social, com valores, crenças, com ideias, né, com conhecimentos de senso comum que são compartilhados entre as pessoas e que nos ajudam que orientam nossas ações, que justificam o nosso comportamento, né, que a gente usa para justificar nosso comportamento, que em alguma medida compõe um conjunto de saberes que estão presentes, né, no nosso processo de socialização e construção da nossa própria identidade, especialmente da nossa identidade coletiva, é esse campo aí de estudos que nos interessa. Mas a gente tem um foco específico, claro que a gente podia estudar isso em relação a diferentes cenários, né? A gente quer estudar isso especialmente com relação à saúde, as práticas de saúde, as concepções de saúde e doença, né? As formas como os profissionais de saúde e as instituições de saúde atuam, as políticas de saúde. E, como eu falei, nos últimos tempos, a gente tem se preocupado especialmente como esse campo do imaginário, das representações, das ideias, dos valores, crenças, informa, de alguma forma contribui, tem importância, exerce alguma coerção sobre o nosso processo de subjetivação, ou seja, sobre a maneira como a gente se constitui como sujeito, e o nosso processo identitário, como a gente constrói a nossa identidade, especialmente os processos de subjetivação e construção identitária de gênero. Então, a gente está aí no campo do que a gente chama de um campo específico, né, de representações sociais, mas que está num campo maior de estudos, que é o da psicologia social, na interface entre questões de uma dimensão mais subjetiva e outras de uma dimensão mais cultural e social. Não preciso dizer que esse campo é um campo muito importante para qualquer profissional, para qualquer estudioso interessado na área da saúde, das ciências sociais em geral, da psicologia em geral, mas especialmente de quem está se debruçando sobre os problemas relativos ao campo da saúde. E nesse momento,
nos interessa, e a gente acabou convidando a Mariane para participar desse encontro, porque a gente quer entender um pouco, nesse cenário que a gente está vivendo, como é que se dão, em alguma medida, como a experiência e as reflexões da Mariane podem contribuir para a gente pensar essas questões em relação às pessoas negras, né? A homens e mulheres negras, negros. Além de fazer seminários de pesquisa, o grupo de estudos faz pesquisas, obviamente, né? A gente está nesse momento em fase de análise de 2 pesquisas e já em fase de elaboração de relatório de uma sobre representações sociais do parto, outra sobre representações construídas por estudantes de medicina e enfermagem, outra sobre representações sociais do envelhecimento, produzidas por pessoas idosas, e outra, a que está já em fase de relatório, sobre representações sociais do cuidado, autocuidado e cuidado do outro na maternidade juvenil, jovem, né? A gente também edita uma revista, a revista Intervozes, que é disponível no site da Unifase, né? Na primeira página da Unifase, se vocês procurarem, vocês vão encontrar lá um link para a revista Intervozes. Isso é uma publicação acadêmica, como outra qualquer, voltada especialmente para a produção de estudantes de graduação e pós-graduação. A gente tem um grupo de estudos em parceria com o coletivo feminista da faculdade. Nesse momento a gente está estudando Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, então um desafio bom, né, pensar a questão de gênero a partir da contribuição da Simone de Beauvoir. E é isso. Então, já contei um bocado sobre o grupo de estudos. Quem tiver interesse, estudante, aluno, aluna da faculdade, é só procurar a gente. Quem é de fora também, eu vou deixar aqui o meu e-mail para, eventualmente, quem tiver interesse nessa área, poder procurar a gente. E agora, queria que a Mariane se apresentasse, né? Porque, assim, quando a gente está pensando em questão de gênero, quando a gente pensa gênero e a questão da etnia, da raça, nossa senhora, aí a gente está diante de um babado bem quente, né, Mariane? Então, eu queria que a Mariane pudesse se apresentar, contar um pouco da história dela, e depois a gente vai, eu vou fazer umas provocações e aí ela conversa com a gente. Antes da Mariane se apresentar, eu só quero dizer que ela é uma pessoa muito especial para mim, ela é uma querida, é uma segunda filha, eu só trago aqui pessoas muito queridas, e Mariane é assim, uma pessoa que é muito querida na minha história. Eu adoro fazer parte da história dela. Vai. Obrigada. Bem, a recíproca é verdadeira, né? Também é muito querida mesmo, Regina, aí sempre me trazendo, né, para essas discussões e para esses momentos que são ímpar, né, dentro desse contexto da universidade, né? E é bom a gente poder falar, né, de algo que é muito caro, né? Que é muito importante para a gente, né? Para mim, particularmente enquanto mulher negra, né? Poder falar um pouco dessa questão da nossa saúde, das questões que a gente vive, né? Num país onde que a vida inteira isso foi negado, né? A gente tem a voz silenciada, muitas das vezes. Então, é muito importante, né? E é muito bom a gente poder falar, né, da saúde da população negra, poder falar de quem eu sou, né, do que eu faço, do que me atinge e que atinge muita gente, né? Não particularmente poder falar de mim, mas porque isso é uma questão coletiva, né? Uma questão social muito importante que a gente precisa estar tratando, né? E é sempre um prazer enorme porque já estive nesse lugar, né, de acadêmica, e num lugar onde que isso não era visto, não era tratado, né, e a gente fica sempre limitado, né, a gente aprende ainda numa estrutura racista, então é muito bom a gente poder ver que a estrutura de alguma forma está se modificando, né, alguma coisa está sendo feita, essa semente está sendo plantada para essa reflexão, tanto a cunho individual como coletivo, né? Eu acho que cada um vai ter a sua história, a sua trajetória, a sua vivência, né? Mas estão aí juntos dentro desse meio da universidade, podendo construir
histórias diferentes para outras pessoas, né? Quando a gente vai buscar o atendimento em saúde, e a gente discute questões raciais, questões de gênero, dentro da nossa formação, a gente está possibilitando mudar a vida de muita gente, né? A gente está possibilitando fazer aí uma proposta de uma mudança individual e coletiva, sobretudo, né? Social. Então, assim, né? Já viram que eu falo um pouquinho. Falei que eu ia falar pouquinho, né? Eu preparei algumas coisas aqui para falar, até para eu não me perder, não me empolgar. Então, Se apresenta, Mariane, se vou me apresenta. Quem é apresentar. você? Então, de antemão, já vou pedir desculpa para vocês. Se eu estiver lendo aqui, realmente vou estar olhando aqui para não me perder, não fugir muito, porque às vezes eu vou longe, mas eu volto. Né? Sou Mariane Marçal, sou enfermeira obstetra, sou formada pela UERJ, sou sanitarista pela Fiocruz, sou mestre em Relações Étnico-Raciais, né, pelo Cefet. Dentro da minha trajetória, né, na faculdade, eu fiz um trabalho de pesquisa sobre a abordagem da anticoncepção de emergência nos currículos de graduação de enfermagem e medicina nas escolas do Rio, né? Então, já iniciei, tive o presente de ser convidada pela professora de Direitos Humanos e Sexuais e Reprodutivos para integrar esse grupo, né? E aí já começar a discutir os tabus como o aborto seguro, aborto legal, né? Mesmo vindo de uma família essencialmente católica, né? Então, assim, poder discutir aborto legal, ter toda uma mudança de concepções, pré-concepções, né, que se tinha, já foi muito importante para a minha formação e, né, para a minha direção dentro da saúde enquanto profissional. Depois eu trabalhei a vivência de gestantes que descobriram a gravidez e o HIV no contexto do pré-natal, né? Descobriram o HIV no contexto da gravidez no pré-natal. E já foi difícil pra caramba, né? Outro tema difícil. E aí eu vim para a residência e trabalhei, na verdade, na pós-graduação em saúde pública com a mortalidade materna de mulheres negras em Japeri, né? E aí eu trabalhei com os dados qualitativos do DataSUS mesmo, vendo, né, o número de óbitos, os nascimentos, no período de 2005 a 2015, no município de Japeri. Quantitativos, né? Dados quantitativos, né? É verdade. Na pós eu estudei os dados quantitativos e no meio da pós eu ingressei no mestrado e comecei a trabalhar os dados qualitativos da mortalidade materna da mulher negra, né, em Japeri. Então, a gente começa a entender que são muitas diferenças, né, que vão marcar a nossa população de diversas formas, né? E assim, esse tema é um tema que, mais uma vez eu repito, né, é muito caro para mim, que me toca. Eu faço parte dessas mulheres negras, né? Eu sou uma mulher negra que vivenciou diversas coisas, né? E acredito, como muitos de vocês já devem ter passado por alguma situação de discriminação, de racismo, seja dentro da academia, seja no dia a dia, né, na vida profissional, mas assim, é muito difícil quando a gente vê isso materializado e você tem uma responsabilidade profissional, né, e você não consegue muito agir. Então, assim, a minha história, ela é... Mas você está fazendo diferença, você está agindo. No grupo das parteiras, você faz toda a diferença, né, Mari? Conta aí a história das parteiras. Sim, né? É exatamente isso. E aí eu acho que esse incômodo, né? Essa indignação, esse mal-estar, que vai também tornar a gente mais forte para poder atuar e modificar esse cenário, né? E aí, nesse sentido, eu também fui convidada, né? Eu tive muitos presentes dentro da minha história profissional e acadêmica. E durante a residência eu conheci a Ariana Santos, e a Ariana tinha já uma ideia, vinha com a mesma incomodação, né, o que a gente brinca, né, que é o incômodo que vai gerar alguma coisa, uma ação, vinha com essa incomodação de ser uma mulher negra, de ver essa saúde marcando tanta diferença, tratando as mulheres e homens de formas tão desiguais, né, e sem poder muito atuar, né? E aí, no cenário mais específico
da mortalidade materna, da saúde sexual e reprodutiva, né, nessa questão do parto e de gestação, que é onde eu atuo enquanto enfermeira obstetra, a Ariana já vinha trabalhando muitos anos antes, né, com parto domiciliar planejado, ingressou numa das primeiras equipes, da Heloísa Lessa, e, entre outras, né, equipes de parto ecológico, coletivo de parteiras e outras equipes famosas, mas equipes que ficavam ainda muito restritas nesse eixo centro-zona sul, né, por um público específico que era o que também tem dinheiro para pagar, mas há um interesse, né, além do eixo centro-zona sul. Né? As periferias e os lugares não são os lugares que as pessoas gostam mais de frequentar, né? Além de estarem distantes das suas casas, né? Oferecem perigo e tudo mais. Então, pensando que existe uma população muito vulnerável nesse sentido de dificuldade de acesso a serviço, à saúde, a ter um parto digno, a sofrer com violência obstétrica, a estar lá estampando as piores estatísticas de mortalidade materna, a Ariana pensou em fundar um grupo de mulheres negras, né, aquilombar mesmo, ficar o nós por nós, trabalhando para nós, mulheres negras, que também moravam na periferia e que não tinham condições de pagar 20 mil reais, 15 mil reais no parto domiciliar. Então, a gente tem uma equipe de parto domiciliar planejado e a gente atende, né, nessas regiões que as pessoas não atendem. Né? Graças a Deus, hoje no Rio tem um movimento de expansão e tem outras equipes. Eu acho que a gente já tem mais de 8 equipes de parto domiciliar no Rio de Janeiro. Temos pelo menos 8. Aí, e atendendo Baixada Fluminense, atendendo Zona Oeste, atendendo Zona Norte, né? E mais um presente que eu tive foi poder atender amigas, né, queridas em Realengo, né? Então, assim, pertinho de casa mesmo, vizinha, e foi um prazer enorme, né? E ver que outras pessoas também compartilham de que um sonho que parecia ser só meu, né? Essas ideias loucas nossas, e não é, né? Então, a gente não só terem amigas reconhecendo o meu trabalho, mas entendendo que elas têm o mesmo sonho que eu, de ter uma saúde digna, de ter acesso, de ter outras possibilidades de parto e nascimento. Né? Eu também sou mãe da Bia, né? A Ana Beatriz, que tem 5 anos, em breve terá 6. Né? Não foi um parto domiciliar, né? Planejado na época eu não tinha essa possibilidade para mim, né? Financeiramente também não tinha o Sankofa para me atender. E eu tive uma série de estresses que me levaram a uma hipertensão, né, gestacional. Acabei tendo um parto de alto risco dentro da instituição que eu estava fazendo a residência, que era o Pedro Ernesto, né, da UERJ. E ali é que começa, para mim, uma história muito forte, muito importante, antes mesmo do Sankofa, né? Ali eu fui recebida, fui atendida, né? Eu deixei de ser profissional para ser paciente no mesmo dia e não estava cuidando de mais ninguém, né? Nem de mim. Mas eu tive 9 dias de internação sendo atendida muito bem, salvo raras exceções, né? E muito diferente, né? Com um distanciamento muito grande das outras mulheres que estavam internadas, né? Não vou dizer que ser bem atendida é algo ruim, não é, né? Mas era algo que todo mundo deveria receber, um bom atendimento, né? Um atendimento decente, um atendimento digno. Então, eu não posso dizer que aquilo também não me incomodou, porque me incomodou demais. Né? Eu tinha muito carinho pelas usuárias que eu atendia, né? Inclusive, no dia que eu fiquei internada, uma falou para mim assim, ué, mas você não estava cuidando da gente? Eu falei, agora eu não cuido de mais ninguém. Né? Mas, assim, ver as pessoas sendo jogadas, deixadas de qualquer jeito, é muito difícil, né? E no último dia de internação, no dia de ter alta, eu passei por uma situação... Ó, gente, a Bia passou aqui atrás. Vida de mãe, home office, pandemia, ó, é isso aqui, gente. Vida real. Dá tchau para as pessoas. Peraí. Oi, Bia, coisa mais linda da tia. Tudo bom, querida? Um beijo. Vamos lá. Então, né? E aí, no último dia de internação, quando eu ia ter alta, a residente que chegou
tinham 10 pessoas na sala, né? A minha filha, por ter sido prematura e tal, e eu era residente, a gente também estava aberta para pesquisa, e eu autorizei a professora de pediatria a entrar com os alunos e examiná-la toda, né? Ensinar várias questões com os alunos. E ela estava lá examinando a minha filha, mostrando para os residentes, com um monte de alunos, minha mãe, eu e minha filha. E ela chegou, ela me examinou, ela tirou meu lençol, ela abriu minha roupa, ela abriu minha fralda, ela me examinou toda. E ela disse, tá de alta, me deu o papel e foi embora. Do jeito que ela abriu, ela deixou aberta. E eu fiquei ali exposta, totalmente nua, exposta. E fiquei aguardando, porque eu achei que ela ia voltar, que ela foi pegar algum material para fazer algum exame. E ela não voltou, né? E aí, enfim, então a gente é passível todo o tempo de ser desumanizada, né? E aí a professora que estava com os alunos foi e falou, olha, vocês viram aqui o auge da desumanização, aproveitem, aprendam e não façam jamais isso, né? Então, quando a gente fala também que o corpo negro é um corpo político, é isso, né? O tempo todo a gente faz política, né? O seu corpo ali exposto de alguma forma serviu para você mostrar para os outros que não é assim que a gente lida, né? Não é assim que a gente faz uma proposta de cuidado, de educação, de ensino, né? E aí, nesse contexto, né, aproveitando, quer falar? Não, estou esperando você fechar aí para te provocar. Já ia pegar um gancho para te provocar para sua fala. Então pode pegar, porque eu já ia entrar na minha fala. Então. Porque você já está falando um pouco de racismo estrutural, né? Racismo institucionalizado, enfim, dimensões do racismo que às vezes não são tão visíveis ou tão palpáveis, assim, são muito palpáveis, são muito visíveis, mas na verdade nossos olhos não foram educados a enxergar, né? E se naturalizou de tal maneira na nossa sociedade que às vezes a gente chega a escutar de alguns profissionais de saúde, de algumas pessoas em geral, de que no Brasil não existe racismo, né? E aí a gente te convidou para você poder conversar com a gente um pouco, primeiro sobre, antes da gente entrar mesmo na questão do racismo estrutural em relação à população negra e de como esse racismo se institucionaliza nas instituições de saúde, né? Como ele entra e passa a fazer parte, né, da própria estrutura das instituições de saúde, e depois ir para a questão de como essa população está vulnerável, especialmente em relação à saúde, mas especialmente em relação à questão da pandemia nesse momento, eu queria que a gente desse um passo atrás, né, e olhasse para o passado, pudesse compreender, até para poder enxergar o racismo que a gente vive, essa herança colonial, né? Então, como essa herança colonial constrói esse racismo estrutural e constrói esse olhar míope que a gente tem sobre essa questão. Você podia falar um pouquinho sobre isso? E aí depois a gente vai para as outras coisas? Sim. Então vamos lá, né? Vou entrar no gancho que eu já ia entrar mesmo, né? Falando um pouquinho desse corpo negro desumanizado, né? É um corpo negro que, historicamente, socialmente, nesse contexto sociocultural, político, né, sempre foi, não sempre, né? Porque ele vem de um lugar, se a gente for ver a história de África, o negro tem a sua história, ele tem o seu lugarzinho, e aí ele vem no processo da colonização e da escravidão sendo desumanizado, né? O corpo negro foi entendido como uma coisa porque ele é visto como outro. O outro por quê? Porque qual é o corpo que a gente entende, qual é o ser humano, que é o ser humano padrão, que é o corpo hegemônico, né? É o ser humano que é branco, que é europeu. Então, o que está fora disso é o que está à margem, né? É o que está marginalizado, que é o outro. E aí esse corpo negro coisificado, desumanizado, né? Ele, na escravidão, ele é entendido como ele não só pode, como ele deve ser escravizado, né? Como ele deve ser torturado, como ele deve ser violentado, né? Ele é utilizado de diversas formas para servir, né? Seja através do próprio trabalho escravo, através do abuso sexual das mulheres,
ou do cunho mesmo de usar os homens, né, para o prazer sexual, das sinhais, o satisfazer, né, o prazer do colonizador e da branquitude. Então, assim, em todo o período da escravidão, o que a gente vai ver é que durante esse processo, nesse período colonial, é um corpo que é violentado a todo tempo, né, de diversas formas. E isso vai impactar, né, impacta até hoje, né? Recentemente, o Yuri Marçal postou um vídeo que ele está com uma parceria com uma menina, que é um vídeo ótimo. Eu falo para vocês seguirem o Yuri Marçal e verem o vídeo, falando exatamente do impacto. Yuri Marçal com I ou com Y? Com Y. E ela fala exatamente dessa questão dos impactos do racismo, né? Que as pessoas falam que... Ela faz uma sátira, né? Falam que em 14 anos o PT destruiu a sua vida, mas em 349 anos de escravidão, você acha que não tem impacto do racismo na vida do negro até hoje, né? Então, assim, hoje a gente ainda vive reflexos de todos esses processos, né, violentos, do processo de colonização, do processo de escravidão, de coisificação e de desumanização desse corpo. Ô Mari, desculpa eu interferir, não devia interferir agora não, mas me deu coceira, porque você falou quando eu ouvi, teve uma vez que eu ouvi alguém numa palestra, nem me recordo quem era a pessoa, mas ela usou uma expressão diferente para falar sobre, no processo colonizador, como que o homem branco... Porque a gente, deixa eu voltar um pouquinho, a gente, em geral, escuta e discute, né, a Constituição étnica brasileira como um processo de miscigenação, como se fosse um processo que tivesse sido dado de forma harmônica, né, de forma amorosa, inclusiva e tal. E aí a pessoa, quando estava dando a palestra, disse, então, quando as mulheres negras escravas foram estupradas, e aí eu parei e disse, gente, eu nunca tinha olhado por esse prisma, porque a gente estuda na escola, tá bom, houve uma miscigenação, mas foi uma miscigenação forçada, através da violência e do estupro de mulheres negras africanas, né? Na verdade, assim, a população as pessoas, né, que se identificam, que autodeclaram pardas, que às vezes tem umas questões, né, porque a gente tem a questão muito forte do Brasil também do colorismo, né, e de modo que esse racismo vai impactar diferente nos diversos tons de pele, né? Eu sofro de um modo, a Regina sofre de um modo, e, por exemplo, meu primo, que tem o tom retinto, ele sofre de uma outra forma, né? Então, assim, a quantidade, né, de melanina, quanto mais escura for a pele, mais formas de racismo aquela pessoa pode vivenciar, né? Então, assim, isso é muito forte no Brasil e não acontece em outros processos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos mesmo é um movimento totalmente diferente. O racismo lá se dá de uma outra maneira, né? E existe a união, né, dos que às vezes aqui apelidam inclusive dos afrobeges, né? E aí são essas pessoas que socialmente brancas ou que estão no limbo, que têm a pele mais clara e que teoricamente sofrem menos com racismo ou não sofrem, né? Porque não é o que acontece. Porque a gente sempre fala também que a polícia sabe identificar quem é negro, sempre, né? Em qualquer situação, se você tiver entre pessoas brancas, por mais clara que seja a sua pele, pelo seu cabelo crespo, pelo seu nariz ou qualquer outra coisa do fenótipo, vão te identificar como negro e você vai ser a pessoa que vai ser a penalizada muito provavelmente, né? Não à toa que os presídios estão cheios de pessoas negras, porque eles são facilmente identificados nesse sistema e punidos, né? Em detrimento das pessoas brancas, né? Mesmo que eventualmente eles não tenham cometido de fato crime, porque eles são presos e ficam aguardando no sistema penal o processo se desenvolver, né? Coisa que não vai acontecer com pessoas brancas diante da mesma situação, entre aspas, do mesmo flagrante, digamos assim, né? Mas vai lá, volta ao seu ponto, ao seu roteiro. Desculpa a digressão.
Nada. E aí, então, nessa questão, né, do colorismo, aí tem algumas divergências, né, dentro do próprio movimento negro, no próprio Brasil. A gente tem essas questões, né, é sempre campo de disputa, né, de poder. E aí as pessoas dizem os afrobeges, mas o que a gente tem é que muitas pessoas relatam que o pardo é o filho do estupro, né? Então, a gente fala muito isso, né? Nós, na verdade, os miscigenados, né, eu não sou uma negra retinta, mas eu sou um fruto do estupro, né? Somos todos filhos do estupro, porque o que aconteceu é que quando o colonizador chega, né, ele não se apaixona pela escrava, né? Ele utiliza, como eu falei, aquele corpo negro também de forma sexual, né, para simplesmente ter satisfação, ter prazer, né? Do mesmo jeito que as sinhás também utilizavam dos homens negros, né, para ter o seu prazer. Então, assim, essa questão sexual, né, a gente tem, por mais que esse corpo fosse violentado, fosse tido como negativo, ele também servia para atingir os prazeres, né? Ele era hipersexualizado no sentido de, nesse momento ele era bom, né? Para atingir o prazer ele servia, né? Mas na verdade isso não é algo legal que a gente deva comemorar hoje em dia, né? Ninguém se gabar sexualmente, porque na verdade a hipersexualização ela também vai ter vários desdobramentos, né? Inclusive é o homem negro que é facilmente identificado como estuprador, ainda que não tenha estuprado, o homem negro é o mais violento, né? A mulher negra também é o corpo da mulher que é safada, né, que é voluptuosa, que é fogosa, né, que faz N coisas. Então, isso também tem uma pressão, né, uma pressão muito forte no homem negro, né, de ter que dar conta sexualmente, de ter que ser uma máquina de sexo, né, muitas cobranças que são feitas também, e isso é o que reverbera ainda hoje, né, na nossa população. Então, foram muitas formas que esse corpo negro aí, ele é utilizado, né? E ele é abusado, desumanizado em toda a sua essência, né? Todo tipo de direito sendo negado. E aí, eu acho que tem um outro processo, né, que é importante a gente falar no Brasil, para além dessa questão da escravidão, como a Regina falou, que eu já ia chegar, né, no mito da democracia racial. Antes disso, eu acho importante a gente falar do processo de eugenia, né? Que é um processo que vem muito corroborado pelo nazismo, né? Por essa questão da raça ariana, onde a gente vê impactos aí muito grandes dentro da saúde, e também nessa questão jurídica criminal, né? Porque os criminalistas usaram muito, né, as teorias dos craniologistas, medindo realmente o tamanho do crânio e fazendo para criar diferenças, né? Estereotipar e rotular os negros de alguma forma. Então, acreditava-se que o tamanho do cérebro de um negro era um, que o do branco era outro, e que, por isso, o branco era uma raça superior, né? A raça ariana, que era mais inteligente, que tinha mais poder e tudo mais, e que ao corpo negro, além de ter um QI mais baixo, além de ser burro, né, de ser ignorante, tinha também mais propensão à violência, a matar, então a ter, por exemplo, doenças psicológicas, né? Tudo que era ruim era associado à população negra de diversas formas, né? Esse processo de eugenia, ele também tem um impacto muito grande dentro da ciência, que não só dos criminologistas, né, nessa questão do criminalismo, do direito penal, mas também na nossa academia, né? E aí eu falo particularmente da nossa saúde, né? Se a gente for parar para ver, se vocês pegarem livros mais antigos, eu não sei dizer uma doença que não tenha como fator de risco ser negro, né? Então, ser negro é condição para quase todas as doenças como fator de risco. Então, será que realmente ser negro é um fator de risco para todas as doenças? Será que todas as moléstias que a gente vai ter, o negro é mais propenso? Por quê? Né? E aí a gente pensar que isso é, mais uma vez, um cunho racista para dizer
que é um marcador genético, que é uma genética ruim, que é uma genética falha, que tem diversos problemas e que, inclusive, está associada, e não falar a realidade, né? Não entender a realidade, não trabalhar, que é uma questão muito de desigualdade, né? Uma desigualdade social e as diferenças que a gente trata o negro e o branco. Por quê? Na realidade, o que a gente tem é o negro suscetível a muito mais coisa, porque ele está muito mais exposto às condições de vida indignas, né, que esse corpo negro é submetido, é que vai fazer com que ele fique muito mais exposto a ter diversas doenças, né? Particularmente, por exemplo, hipertensão e diabetes. A alimentação é péssima, né? É muito sal, tem o alcoolismo também, o uso do álcool. Por quê? Né? O tanto que os homens negros na senzala, qual era o prazer que o negro tinha? Era fazer as rodas dele, né? Capoeira, samba, jongo, tocar os tambores e usar a cachaça. Era o que ele tinha, né? Esse é o lazer do negro. E também tem uma questão muito de sobreviver, né? De suportar as violências, de utilizar até do uso do álcool para a saúde mesmo, para fazer algum procedimento, para ter algum cuidado, que dolorido, cuidar das feridas, né? Então, assim, isso é uma grande ilusão, mas a gente aprende dentro da saúde que, se vocês forem olhar, quase todas as doenças, fator de risco é ser negro. Quando que, na verdade, a gente não questiona isso. E isso vem desse movimento eugenista dentro da ciência, que vai arrumar meios de justificar, né, esse outro como ruim, em toda a sua essência, né? Nada sobra do negro. O crânio dele é de um ladrão, a célula dele é deficiente, traz doença. Então, assim, nada desse outro que não me pertence serve, né? Nada desse outro tem alguma associação comigo, né? O outro é o outro, ele também não é ser humano como eu, né? Então, tudo isso é justificado, utilizado para se violentar, né? Manter perpetuado essa questão de manutenção de um poder hegemônico, deixando o branco naquele lugar, o ser humano padrão e o outro à margem, porque ele é o outro, porque ele não faz parte disso, né? E aí, nesse período da escravidão, a gente vai ter aí... Eu trouxe aqui algumas doenças que foram um estudo, né, que foi feita uma revisão em 2015, de Cunha e Peliski, que fala que existiam doenças como tísica, que é a tuberculose, né, o mal de São Lázaro, que é a hanseníase, bicho de pé, sífilis, febre amarela, doenças do aparelho digestivo, elefantíase dos gregos, pneumonias, queimaduras, fraturas dos ossos, ferimentos pelo corpo, papo, cólera, diarreia, moléstias gálicas, que são elas sarnas, pústulas, fígados bravos, opilação, caracterizada pela fraqueza geral, palidez e inchaço da face. Então, aí, dentre dessas coisas, né, eram as doenças que os negros mais vivenciavam nesse período de escravidão. E não só nele, né? No pós-abolição também, depois que esse negro é liberto, ele não tem condições muito diferentes, né, do que ele vivia na escravidão. Muito pelo contrário, alguns tinham condições até um pouco melhor, que pelo menos tinham o que comer, tinham onde ficar, ainda que a condição fosse ruim. Quando você tem a abolição, esse negro está na rua com o quê? Absolutamente nada. Ele não tem terra, ele não tem dinheiro, ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir, ele não tem nada. Ele não tem ninguém que apoie, ele não tem uma política que dê nenhum tipo de subsídio para que ele tenha uma condição de vida do básico, né? E quando a gente fala básico, é o básico mesmo, né? Ter água para você ter um banho, ter arroz, ter feijão, ter água para você beber, né? Nada tinha. O cara não tinha dinheiro, o cara não tinha terra, não tinha como fazer mágica, né? Não tinha mesmo essa possibilidade. Então, e o pior de tudo é a gente ver que ainda hoje a gente vê pessoas negras morrendo por questões que se viviam na escravidão, né?
Então, como que a nossa saúde, ela vem negligenciando a saúde da população negra, né? Vem negligenciando esse grupo de pessoas que ainda sofrem com sífilis, que ainda morre de tuberculose, que ainda morre de pneumonia, né? Que sofre com febre amarela, diarreias, né? Doenças do aparelho gastrointestinal, câncer de estômago, de pâncreas, que mata muitos homens. Então, como é que tudo isso ainda perdura hoje, né? Então, assim, é muito complicado. E a gente tem no final do século XX a criação do SUS, né? Com a criação do SUS, com a Constituição de 88, a gente tem, na década de 90, é a primeira vez que algum tipo de ação para a promoção da saúde da população negra vai existir, que é a Política Nacional para a Promoção de Saúde da População Negra. Né? Ainda assim, é um motivo de muita luta, né, Regina? Os movimentos sociais certamente têm uma influência muito grande para essa construção, né, no sentido de os grupos de interesse, né, que estão sempre atuando quando vai acontecer alguma política para implementar algum tipo de ação, que de alguma maneira alguém tinha que reconhecer que existia essa diferença, né, para que essa política existisse. Né? Se a gente fica muito nesse lugar do mito da democracia racial, de que não existe racismo no Brasil, né? Somos miscigenados, somos todos iguais. Quando a gente faz isso, eu entendo que a gente ignora um processo que aconteceu tanto de eugenia como de higienismo dentro do sanitarismo brasileiro, né? Onde você joga que é negro, que é pobre para as periferias, você limpa, né, os centros, as grandes metrópoles, e você deixa o outro sem saneamento, você deixa o outro morrer de várias doenças, você deixa o outro sem o básico. Né? Então, assim, dizer que existe um mito da democracia racial, para mim, é negar esse processo que foram várias tentativas de embranquecimento da população. É um processo histórico, né? Assim, a gente Exatamente. precisa compreender a Constituição do nosso povo, de que maneira essa Constituição se deu ao longo de todo o processo de colonização, império e mesmo dentro da República, né? É muito importante essa perspectiva, senão a gente não compreende de forma mais consistente, crítica, a realidade que a gente está vivendo hoje, e a gente acaba fazendo um discurso, muitas vezes, de que as desigualdades, elas têm um caráter apenas econômico, né? Como se elas não estivessem, no nosso caso, especificamente, do nosso país, o econômico estreitamente entrelaçado com a questão racial, com a questão étnico-racial, né? Dada a forma como a libertação dos escravos se deu sem nenhum tipo de política de assistência, né? E que, na medida em que jogou no mundo, né, sem nenhum tipo de cuidado, uma grande população de negros e negras, condenou, pelo menos algumas gerações, certamente, a uma condição de miserabilidade, de pobreza, de marginalidade, né? Enfim. Vai aí, Mar. E assim, nesse sentido, né, quando você tem um início de uma ação, você tem uma política do SUS, você tem o reconhecimento, né, dessas desigualdades. Você tem dessas diferenças que acontecem entre os grupos. E aí o que a gente vai observar é que, sistematicamente, né, o negro em si, né, as pessoas pobres, é óbvio, como a Regina falou, vão ter as suas questões, mas o negro, especificamente, pela sua cor da pele, ele vai amargar as piores estatísticas e os piores lugares vão ser delegados para ele em todo o período, gente, seja na escravidão, seja no pós-abolição, Brasil Colônia, Brasil República, seja atualmente. Ou seja, entre os pobres negros ainda são e vivem numa condição infinitamente pior, né? Sim, exatamente, né? E nesse sentido a gente tem aí as mulheres negras, né? Pensando que o Brasil é estruturalmente racista, é uma sociedade que vai se forjar, né, nesse contexto de escravidão, violentando, né? Forjada porque quando você fala que o negro é fraco, que o negro não presta, é uma grande contradição, né? Porque você usava aquele corpo, aquele sangue, aquele suor que construiu o país.
né? A gente fez aí todas as lavouras, tudo que a gente tem de muito trabalho no Brasil, onde o café, a gente exporta muitas coisas até hoje, porque o negro trabalhava nesses lugares, né? Então, isso foi mantido pela força braçal dessa população. Então, assim, as mulheres negras, a gente entende elas como a pirâmide, a base, né, da pirâmide social que a gente tem hoje. Para mim, e para muitas pessoas, né, tem uma questão aí conflitante, sempre vai ter, né? A interseccionalidade, ela vai dizer que as diferentes formas de opressão vão se acumulando e moldando a experiência de vida daquele ser humano. Então, assim, não dá para a gente dissociar ser negra e ser mulher. Não, eu sou uma mulher negra, uma experiência compacta, né? Como diz Jurema Werneck. Não dá para eu separar, eu sou mulher e sou negra. Não, eu sou mulher negra. Porque a questão da raça, ela vai perpassar por tudo na minha vida, né? Isso sempre vai influenciar. E então, assim, para mim a base da pirâmide são as mulheres negras, depois vem os homens negros, depois vem as mulheres brancas e depois vem os homens brancos. Porque a questão da raça ainda está muito mais forte que a questão do gênero. Ela também vai perpassar o gênero, né? E as mulheres sofrem de várias formas, assédio, entre outras coisas, em relação aos homens. Mas, por exemplo, para dizer um exemplo mesmo, para entender por que para mim, a raça é preponderante sobre o gênero. Quando você tem uma situação de violência, uma situação de abuso, de qualquer coisa, entre um homem negro e uma mulher branca, você vai ver esse homem negro no jornal sendo chamado de estuprador, de bandido, sendo preso, sendo linchado. E o que acontece quando você tem um homem branco, né? A gente vê, ano passado teve uma situação que para mim foi muito forte, assim, marido e mulher brigando e ele jogou ela pela varanda do prédio, tem as filmagens e tudo mais, e esse homem não foi preso, né? Então, assim, tem a filmagem do prédio, ele subindo com a mulher no elevador, jogando da janela, e nada aconteceu, né? Se ele fosse negro, certamente ele teria sido punido. Então, quando existe alguma questão entre uma mulher branca e um homem negro, o homem negro geralmente é o que perde, né? Geralmente é o que vai ser preso, é o que vai ser condenado. Tem também a situação do Neymar, né, que foi uma situação muito problemática em relação ao abuso, mas aí tem a questão do dinheiro, mas as pessoas olham diferente, né? Como é que esse homem negro, todo mundo já de cara, o Neymar não vale nada, né? O Neymar é um homem negro, certamente essa mulher tá com a razão, né? Mas geralmente é isso, assim, né? O homem negro acaba por sofrer as punições quando tem uma questão com uma mulher branca. O mesmo não acontece quando é uma mulher negra com um homem branco, né? O mesmo não acontece até quando são iguais, né? Quando são duas pessoas negras. Então, a questão da raça perpassa aí por tudo e vai ser preponderante em relação ao gênero. E assim, especificamente dentro da saúde, né, a gente pode entender o racismo nesse sentido como um determinante social de saúde, né, um condicionante de saúde, porque ele vai expor mulheres e homens negros a situações de vulnerabilidade, de adoecimento e de morte, né? Entender que o racismo vai fazer você, de alguma forma, ter um pior atendimento, vai ter dificuldade de acesso, não tem dispensação de medicação, é muito além de uma violência expressa, onde eu não te atendo, ou eu te atendo mal, ou eu te chamo de neguinha, ou te chamo de alguma coisa, né? Muito além disso. O racismo, ele vai se materializar, né, na saúde, sendo esse determinante social, porque ele vai apresentar as piores condições de saúde para as pessoas negras, né? E aí, da forma institucional, ele vai ocorrer, na maioria das vezes, de forma implícita, né? A gente fala muito... As pessoas às vezes falam, mas não é racismo porque você não identifica a intenção. Mas de forma implícita ele também acontece. Porque como é que esse racismo institucional ele vai se dar no atendimento, no serviço, né, nos trabalhadores de saúde?
Porque quando a sociedade ela mantém e ela vai reproduzir um conjunto de estereótipos sociais negativos sobre a população negra e acaba forjando de alguma forma esse atendimento, né? Estereótipos esses que a gente já viu que foi construído numa história ao longo do tempo, né? Tanto pela eugenia, pelos criminologistas, né? Um esforço enorme dessa questão da influência do nazismo, de uma raça ariana superior, mostrar que o negro era ruim. O negro é violento, o negro é o estuprador, né? O negro usa muito do falo, dentro desse aspecto também da escravidão, né? Do abuso sexual. Então, esse estereótipo é que vai moldar, é que vai ficar no subconsciente, né, da população e desses profissionais, de que aquele corpo, daquele grupo de pessoas, de alguma forma, é negativo, né? E aí, o que são esses preconceitos implícitos, né? São as preferências, né, a favor ou contra o grupo de pessoas, que Milan vai dizer para a gente assim. Só que, nesse caso, ele vai acabar por forjar o atendimento à saúde que é dispensado pelos trabalhadores, né? E não somente por eles, como eu já falei, tem também a questão da estrutura, a questão de como se dá a disponibilidade de serviço, de como a gente dispõe de ambulância para um lugar e não para outro, de como a gente dispõe de unidade de saúde para certa região e de outra não, né? Quando eu estudei a mortalidade materna da mulher negra em Japeri, eu li muito sobre isso, e aí a gente tem a questão do planejamento estratégico, né? E das verbas que são destinadas para regiões específicas, regiões estratégicas, né? Por que a Baixada Fluminense não é uma região estratégica? Se a Baixada Fluminense é uma região extremamente populosa, né? Extremamente povoada, que tem um público que tem uma dificuldade muito grande em ter acesso à saúde, porque, inclusive, tem as piores condições de escolaridade, as piores condições de renda, as piores condições de vida, que sofre com pior transporte, que só tem trem, que não tem ônibus, que não tem maternidade de referência. Como que essas regiões não são estratégicas e recebem verba de forma diferente? Então, assim, isso faz parte do racismo estrutural, né? E, nesse sentido, isso também faz parte de um projeto político, né? Que eu não poderia deixar de falar aqui de Membe, né? De Achille Membe, que vai falar dessa política genocida que a gente vive, que é a necropolítica. O que é a necropolítica? A necropolítica é essa questão do sistema, ao invés de cuidar, de produzir saúde, né, de produzir formas de vida, ele mata, né? Ele deixa morrer, ele faz morrer, né? Quando eu mando para um lugar cheio de mulheres, que eu não destino uma unidade de saúde, que eu deixo 33 profissionais de saúde trabalhando para mais de 100 mil pessoas, o que eu estou fazendo, gente? Eu quero que essas pessoas morram, porque ninguém tem condição de vida. Aquele trabalhador não tem condição. 33 trabalhadores para mais de 100 mil habitantes. Como é que você faz, gente? Como é que você cuida? Né? Você não consegue cuidar nem de si, porque você não tem tempo, se você, na lógica, né? 33 pessoas trabalhando para 100 mil, você não come, você não vai no banheiro, você não bebe água, você só atende, né? É produção. Então, não tem condição de vida para ninguém, nem para aquele trabalhador, nem para o usuário do sistema. Então, quando o Estado, que deveria promover saúde, promover educação, ele deixa as piores condições em grupos específicos, em determinadas regiões, porque os territórios também são pensados dessa forma, né? O negro, ele também, quando eu falo o lugar do negro é bem definido, nesse processo todo, a periferia também foi um lugar definido para o negro. Você tira o negro do grande centro, você deixa ele ali no cantinho, à margem, né? Ele está bem distante do centro, ele faz uma viagem, os negros vão para as cidades dormitórios, né? Já chega para dormir, demora horas de transporte, vai para o trabalho e volta, chega em casa só para dormir. Então, quando a gente faz todo esse tipo de diferenciação, todo esse tipo de falta de acesso a serviço, a transporte, à saúde, à educação, a gente está fazendo aí uma necropolítica. É uma política de genocídio que é diferente da arma de fogo.
né? Diferente do que a gente vê, do que a gente acha explícito da violência, né, por arma de fogo. Os homens negros morrem muito por violência, morrem muito por arma de fogo, as mulheres negras morrem muito por aborto, morrem muito por morte materna, por violência obstétrica. Então, assim, são outras formas de deixar morrer e de você matar, que não o genocídio propriamente dito pela arma de fogo, né? É isso que o povo negro vai amargar na nossa sociedade, né? E, assim, a esse povo é negado qualquer tipo de direito, né? E qualquer forma digna de viver, né? Então, assim, é um período muito longo, né? Que não começa do nada, né? Que é construído desde a colonização, desde o início do nosso país, tem sido assim, né? Então não tem como a gente dizer que isso não traz impacto nas gerações atuais. Por quê? Minha bisavó foi escravizada, né? A minha bisavó foi estuprada pelo colonizador, assim como a tataravó e várias gerações de várias mulheres e de várias pessoas negras que estão aqui hoje. A história, as nossas histórias são muito parecidas. Se você conhecer, né, um pouquinho a fundo, tiver alguém mais velho, for lembrar do passado, for resgatar, você vai encontrar. Porque, como diz Mende ainda, as memórias do negro são sempre memórias perpetuadas de dor. São memórias de dor, são memórias de violência, né? Isso ainda ficou, né, no nosso DNA, isso ainda fica aí no nosso subconsciente e a gente tem essa questão muito forte das violências. E aí, chegando no finalzinho, que eu já vou acabar, mas falar um pouquinho, né, desse contexto da pandemia do Covid, os impactos do Covid no Brasil, né? Então, a Agência Brasil tem um artigo recente de agosto agora, que foi 250 negros em 100 mil morreram por Covid, enquanto 157 brancos morreram em 100 mil por Covid. Né? 85 mil mulheres brancas para 140 mil mulheres negras. E é sempre assim, enquanto vai em decréscimo a população branca, aumenta para a população negra. E a gente tem atualmente aí 55% de morte de pretos e pardos, 38% de morte de brancos. Né? O estudo da PUC-Rio ele vai mostrar que as pessoas negras, em todas as faixas etárias, em todas as escolaridades, são as pessoas que vão morrer por Covid. Vão morrer mais que as outras, independente de que faixa esteja, né? E que a escolaridade, ela também tem uma letalidade, né? 3 vezes maior quando as pessoas não têm ensino superior, né? Essa estatística é de 22,5% para quem tem estudo superior, taxa de morte, para 71,3% para quem não tem. Quando você cruza a raça e a escolaridade, a gente vê que pretos e pardos esse número aumenta para 80% a taxa de morte dessa população. E aí, sempre que eu falo de escolaridade menor para o negro, eu gosto de frisar que eu não estou dizendo que o negro não gosta de estudar, que o negro é burro, que o negro... Não, eu estou dizendo que esse negro também teve acesso negado à educação e que para ele ficam as piores escolas, os piores lugares, os piores acessos. Né? A gente vê isso também muito fortemente quando a gente vê as notícias do Enem, né? Você vai ver no Maranhão, no Piauí, no Pará, população indígena, né? Que eu também não posso deixar de falar aqui, que vão, às vezes, horas de barco para atravessar para conseguir fazer a prova do Enem. E aí choveu, o barco quebrou, não teve barco, passou na lama. As pessoas, às vezes, fazem um rally para poder chegar no lugar para fazer a prova do Enem e não conseguem. Então, como é que o acesso à educação vai ser igual? Como é que a gente espera que essa população tenha o maior nível de escolaridade? Não vai ter. Né? Então, a gente sabe que a pior renda é do negro, a pior escolaridade é do negro por conta disso. Né? Que trabalho também que sobra para o negro? Que trabalho que a gente permite para o negro? É o trabalho informal, é o trabalho braçal. Né? O negro sai lá da escravidão, no pós-abolição, ele não tem um diploma. Ele faz o quê? Ele era escravo, né? O trabalho dele era o que? Escravo, nunca teve uma carteira assinada, ele pode saber fazer diversas coisas, mas onde que ele era aceito para trabalhar?
né? Onde, atualmente, que você recebe uma pessoa sem nenhuma escolaridade, que você recebe uma pessoa que mora longe e tem que pagar várias passagens. Que empregador quer isso hoje em dia também? Né? Não tem. De novo, né, aquela questão das políticas pós-abolição. Não houve uma requalificação, uma reinserção do negro considerado o novo projeto econômico do país. Ao contrário, né, na verdade, o que se fez na época foi abandonar a população negra e desenvolver políticas que estimulavam a imigração de europeus para cá, para ocupar os postos de trabalho que esses negros já desempenhavam, mas que foram expulsos dado o processo da abolição. Nessa política eugenista mesmo, de embranquecimento da população, né, entendendo que o melhor desenvolvimento econômico e político da nação se daria a partir de um embranquecimento. Quanto mais brancos chegassem, essa miscigenação, que era tida na época como um ponto negativo, né, que desqualificava a população brasileira, grande parte da população brasileira, o jeito era embranquecer. Então, vamos trazer imigrantes, que assim a gente promove de novo, né, numa perspectiva de miscigenação, a gente promove agora sim o embranquecimento, né? Mas eu acho que você está trazendo uma questão importante da gente pensar, quando você fala o tempo todo, Mari, a gente permite, né? Mais uma vez você falou, a gente permite. E eu queria chamar a atenção, porque algumas vezes a gente, no debate sobre a questão do genocídio negro, né? Dessa concepção, né, de que existe uma necropolítica que, mesmo que não mate através da arma de fogo, deixa morrer, né, porque deixa de atender e assistir às necessidades básicas dessa população, e isso é intencional, isso não é por acaso, né? Não foi sem querer que isso aconteceu ao longo da história, não, foram decisões políticas. Pensando em termos de macropolítica, foram decisões de governo, de instâncias de governo. Mas isso também está presente nas decisões, atitudes, ações, no que a gente chama de micropolítica, das relações próprias, por exemplo, dentro do serviço, né? Na hora que a gente privilegia, né, o atendimento a um paciente em relação a outro, a gente dá anestesia para um paciente, não dá para outro, pensando o processo do parto, né, do trabalho de parto. Eu, mais de uma vez, ouvi relato, né, de médicos que medicalizam o sofrimento do trabalho de parto de mulheres brancas, mas permitem que as mulheres negras continuem sofrendo na mesma sala de parto, né, porque, afinal de contas, aí vem aquelas frases grosseiras, né, se ela foi forte na hora de conceber, ela teria que ser forte na hora de parir, né? Então, o quanto todo esse racismo está tão introjetado, né, na constituição do que a gente da identidade coletiva, né, vivida, experimentada, considerada a população brasileira em geral. E o quanto, nos últimos tempos, o movimento negro, o movimento feminista negro, enfim, começou a dar visibilidade a essas questões, né? Começou a nos fazer ver e tomar consciência de que existe racismo no Brasil, de que esse racismo foi construído historicamente e de que ele está tão naturalizado e tão enraizado, né, nas nossas instituições, no nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não se dá conta dele, mas ele está aí, e a gente precisa dessa tomada de consciência para poder, em enxergando o racismo, poder lidar com ele, enfrentá-lo e buscar políticas, ações que possam superar esse estado de coisas, né? Na situação especial que a gente está vivendo de pandemia, me passa pela cabeça, né, muitas vezes, o quão perversa a nossa sociedade e as políticas em geral, não só a política de saúde, né, tem sido, as políticas de enfrentamento à pandemia, o quanto
temos sido perversos com a população negra, né? No âmbito da educação, as desigualdades educacionais já existiam antes, como você mesma falou, né? As escolas oferecidas, as escolas disponíveis para uma parcela da população que está na periferia, né? São escolas, em geral, mais precarizadas. Mesmo quando a gente fala de sistema privado de educação, ainda assim, o sistema privado que está nesses territórios é uma escola privada também, né, mais precarizada. Então, a gente já vivia aí uma condição de desigualdade, de acesso à escola, porque muitas vezes essas crianças e jovens precisam trabalhar precocemente para ajudar no sustento da família portanto, não chegam à escola, ou quando elas conseguem chegar, a escola está precarizada. Quando elas conseguem concluir, dada a condição ruim de escolarização, o mercado de trabalho também se fecha para essa pessoa, né? Quer dizer, os postos de trabalho são postos, em geral, desqualificados e com baixa remuneração. E essa pessoa, quando vai buscar o ingresso no ensino superior, ela enfrenta uma série de barreiras, mesmo com as políticas afirmativas, ainda assim é um grande funil, né? Uma competição absolutamente desigual, porque a gente tem um contingente, né, de estudantes que deveriam estar no ensino superior e que não chegaram nem ao ensino médio, ou chegaram em condições precárias, enfim. E aí, durante a pandemia, o que a gente vai ter é, de novo, um acentuar dessa desigualdade. Eu vou começar por aqui, para a gente depois ir pegando outros aspectos, né? Que é uma população jovem, que, por exemplo, agora, as escolas particulares, de alguma forma, foram mantendo suas atividades a partir de atividades remotas, né, a partir de tecnologias de comunicação, e as escolas públicas não conseguiram acompanhar. E eu fico me perguntando, será que é tão difícil criar uma política nesse momento de garantir acesso à internet, garantir, enfim, de novo a gente fica se perguntando, né, por que a escola da periferia, por que a escola pública não tem o recurso de que necessita, né? E aí que vem a ideia desse deixar morrer, né? Assim, deixar morrer porque você não está dando assistência adequada, portanto, você está permitindo que a situação se reproduza e o ciclo esse ciclo de violências, de pobreza e de vulnerabilidades se reproduza geração após geração. Essa é uma geração que vai ser atingida de forma brutal, né? O que você pensa aí desses jovens que tanto pelo sistema de ensino estão vivendo essa situação, quanto pela violência da arma mesmo, né? Porque a gente fala que deixar morrer, mas tem uma polícia, no caso do Rio de Janeiro especificamente, tem uma polícia que mata mesmo, né? Não está deixando morrer, não mata. Então, como é que é essa coisa pensando na perspectiva dos jovens? Depois a gente vai para a mulher, pode deixar. Não, assim, eu ia falar mesmo da população jovem, porque você fez uma provocação, quando você falou, inclusive, da relação do parto, né, eu penso que a gente ignora várias particularidades dessas vivências, né, dessa população negra. Porque se a gente for pensar, por exemplo, a gravidez na adolescência é uma coisa que acontece muito e a gente em certo tempo, né, se tratou como gravidez de alto risco, como um problema social, as meninas jovens engravidando, e a gente, na verdade, não olha para peculiaridade da adolescente, da jovem negra, porque vários estudos, né, latino-americanos, no Uruguai, vão já dizer que a grande maioria dessas gestações são frutos de estupro, frutos de violência sexual. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, assim, tem outras coisas. Então, quando a gente fala realmente de vulnerabilidade, de exposição, que essa população está mais suscetível a diversos tipos de risco, né? Várias questões, não só da saúde, mas então pensar que o problema é muito maior do que se imagina.
né? Não é porque a menina negra vai para o baile, dança sem calcinha, não sei o quê, e dá para todo mundo e parece grávida. Não é isso, né? A gente tem ainda resquícios da escravidão, daquele corpo hipersexualizado, violentado e abusado, né? A gente entende, principalmente o corpo, né, da menina adolescente negra, que tem uma configuração, né, que eu posso dizer, a mulher brasileira, o corpo de violão, né? As meninas de 12, 13 anos têm um corpo que às vezes parece uma pessoa de 18, né? E aí alguém pode E dizer assim, mas elas mesmas têm uma atitude nesse sentido. Sim, elas cresceram dentro de uma sociedade que hipersexualiza o corpo delas e que informa, né, traz valores e elementos que vão informar o modo como ela vai construir sua própria subjetividade e identidade. Então, é isso, o buraco é bem complexo, né? Não é uma coisa simples de se analisar e de se conceber, e de apontar o dedo e dizer, ah, viu, ela se colocou nesse lugar. Não é tão simples assim, né? e a gente esquece alguns detalhes, né? O sexo faz parte da nossa sociedade. É óbvio que ter relação sexual é prazeroso. Se a menina, a criança, o menino, inclusive, também foi introduzido o sexo desde cedo, ele tem uma outra experiência, uma outra relação com o sexo, né? Mas muito também da roupa, né? Porque aquela roupa que para você é um convite a um ato sexual é uma roupa que para ela é o que deixa bonita, né? É uma roupa que é a roupa característica da dançarina, da bailarina, né? Ela não se entende como nada daquele tipo, é uma dançarina, né? Uma dançarina de funk, o short é curto e acabou, né? Assim como no sertanejo tem as saias, tem o chapéu de cowboy, aquilo é uma identidade, né? É E um tem o grupo de short curto também, né, Fábio? Sim, tem Tem o também, short curto bota, também. short Só que o curto. short curto do sertanejo, com a bota e o chapéu de grife, vai ser estiloso. O short curto da menina negra da periferia vai ser, ela vai ser vista como uma vadia, como alguém que está se oferecendo, como alguém que está disponível, né? Isso também não vai impedir que aquela menina do sertanejo não seja abusada. A única diferença é como ela é vista depois que acontece o abuso, né? Porque uma certamente se ofereceu, uma estava para aquilo, a outra não, né? Coitada daquela jovem que só estava dançando o sertanejo dela, né? Uma cultura tradicional, né? Então, assim, mas eu penso, quando a gente fala em jovens, né? Quando a gente fala nesse contexto necropolítico, que não é só na arma de fogo, e que também é na arma de fogo, porque a violência, o ciclo da violência é muito presente, né, na nossa juventude negra, eu penso que a gente não morre só de fome, né? A gente não morre só de violência, né? Não tem cultura, não tem lazer, você vai matando aquele ser humano em todos os seus aspectos. Ele não vai ter escola, ele não vai ter lazer, ele não vai ter como se o negro fosse só trabalho, né? O corpo negro é só trabalho, o menino negro só trabalha, né? Ele já vem das experiências de estar no sinal, de pequeno, ou de estar trabalhando na lavoura, ou de estar na própria violência, no tráfico, porque são gerações, né, de familiares que vêm desse tráfico. Muitas das vezes esse menino já nasce com o pai preso, ou com mãe dentro desse contexto, ou sem pai, sem mãe, órfão nesse sentido. Então, a violência, né, o ciclo da violência é uma coisa muito presente na juventude negra, e eu penso que, assim, mataram mesmo, né? Mataram as nossas crianças negras. Mataram quando não deram para elas nenhum tipo de possibilidade diferente do que elas têm hoje, né? Então, assim, pensar mesmo que é muito triste a gente ver que a violência é o lugar onde, às vezes, essa criança tem refúgio, né? Onde essa criança encontra uma maneira de sobreviver, porque ela não vive, ela sobrevive, né? E a gente pensar também, mas poderia ter outras experiências, né? Pensar em meritocracia, porque não quer. Olha, mas aquele menino ali mora na favela, mas ele estuda, mas ele conseguiu.
passou por não sei o quê, passou por não Então, sei o quê. um círculo nessa lógica, no uso da lógica meritocrática para explicar a condição de uma pessoa negra, né, a condição econômica, social de uma pessoa negra, que denuncia o racismo estrutural que está por trás dele, né? Porque, assim, claro que se uma pessoa negra, né, 2, 10, não conseguem chegar à universidade ou não conseguem um bom trabalho, tá bom, a gente pode considerar que talvez ela não tenha competência ou não tenha se esforçado o suficiente. Mas se uma população de pessoas negras não alcançam esses postos, né, de trabalho mais bem remunerados, não chegam à universidade, não têm acesso a recursos de saúde adequados e etc. e tal. Então, a gente só tem duas explicações. Ou a gente cai na lógica eugenista de que existe uma raça, de fato, entre aspas, inferior, né, que é menos inteligente, que é menos competente, que tem determinadas características que levam toda essa população a não estar bem-sucedidas, ou, já que realmente essa não é essa lógica, inclusive dentro da ciência, já foi superada, a gente só vai encontrar uma outra explicação. Não está nessas pessoas, está na estrutura social, na forma como a dinâmica social funciona e que empurra certos setores, segmentos da sociedade para essas condições marginais, né? Marginais no sentido de à margem daquilo que deveria ser o direito, a condição e a qualidade de vida digna da população. Ou seja, as pessoas estão à margem dos processos societários que trazem o bem comum, né? Elas estão fora, mas não estão fora porque elas escolheram estar fora. Estão fora porque, historicamente, elas foram colocadas fora e, até hoje, a gente mantém a estrutura do jeito que está e, portanto, continua mantendo essas pessoas fora, né? Mesmo quando tem uma ou outra política, né, mais afirmativa, inclusive, etc. e tal, essas políticas ainda não deram conta de romper com esse processo estrutural, né? Ou seja, mesmo quando um ProUni garante que uma parte desses jovens possa chegar à universidade, lá brigando contra os dois as 2 horas para chegar na escola, o bico que tem que fazer depois, enfim, a falta de condições de estudar numa casa pequena, onde não tem o quarto próprio e tem que dividir o espaço com 300 pessoas, enfim, e não tem recurso para comprar os livros ou outros materiais interessantes, ou não tem acesso aos aparelhos culturais do Estado, etc. E tal. Mesmo enfrentando tudo isso, vai que o cara é mesmo batalhador, guerreiro, a menina é guerreira, e eles conseguem entrar na universidade via ProUni, eles, por exemplo, estão numa instituição privada, né? E estão fazendo. Ainda assim, eles ainda são minoria. Sim. Né? A gente não tem uma virada radical desse processo, né? Não, não existe, né? E a gente tem aí, né, o IBGE, o censo, o último censo lá que mostrou, a gente tem mais de 56% da população de negros, a gente tem 0,8% de negros ocupando cargos públicos, né? 0,8%, a gente não tem 1% de uma população que, por mais que seja uma minoria social, é a maioria em número. Número, Né? nossa. Assim, indiscutivelmente falando, a gente tem uma população majoritariamente negra. E é um negócio doido, porque quando a gente olha numa comparação, né, a essas questões nos Estados Unidos, de fato, ela é uma minoria, né? Sim. Aqui não é, aqui é a maioria da população. Então, na verdade, quando um grupo de pessoas negras sai à rua para dizer, para reivindicar seus direitos, esse grupo devia ser abraçado, acolhido, apoiado, né? Porque ele não está defendendo um direito só de uma parcela, 10%, 15%, 6% da população, não, ele está defendendo os direitos da maioria da população. Você falou dos Estados Unidos, né? E aí aproveitar e falar, porque essa questão da pandemia, né, desses números que eu falei, de morrerem mais pretos e pardos, né, que são considerados negros do que brancos, ele é um fenômeno mundial. Então,
mostra que isso não é uma particularidade nossa, né? E que se alguém ainda pensa que isso é um fenômeno social voltado para a renda, está enganado, né? Porque, assim, no Reino Unido e nos Estados Unidos, as pessoas negras estão morrendo mais também, e elas também vivem mais em lugares periféricos e têm menos acesso aos serviços. O que muda, na realidade, são os sistemas de saúde. Né? A gente tem um SUS, que é um sistema gratuito e que ainda dá algum subsídio, alguma possibilidade dessa pessoa ter atendimento, ainda que tenha atendimento ruim, ainda que vá morrer no SUS, ela tem o SUS para morrer, né? Infelizmente, isso também é uma questão, né? Mas ela ainda tem. Mas assim, a gente tem aí 80% da nossa população depende única e exclusivamente do SUS. E a gente tem só 44% de leitos de UTI no sistema. Como é que faz? E aí, dentro desses 80%, 70% das pessoas que vão depender única e exclusivamente do serviço são mulheres. Eita. Então, a gente volta para o que eu falei antes da interseccionalidade. De alguma forma, vai somando, né? O fato de ser pobre, o fato de ser mulher, o fato de ter baixa escolaridade, o fato de ser negra, vão somando as piores condições para esses indivíduos. Né? E aí, assim, tem algumas questões, né, que eu queria falar também, falar em relação a essas profissões. Como a gente falou, o negro ele está aí no trabalho informal, ele é camelô, ele está na rua, é o negro que está na linha de frente. Se a gente for pensar as profissões de saúde, auxiliar, técnico, enfermagem, enfermeiro, né, as posições menos hierarquizadas dentro do sistema são onde estão os negros, e aonde estão a maioria mulheres. Né? 80% desses profissionais da área da saúde são mulheres também. E aí, 60% dos óbitos dos profissionais de saúde também são de mulheres. Então, mais uma vez, as mulheres estão aí amargando essas estatísticas do Covid. Né? E também tem a questão dos serviços gerais e do trabalho doméstico. Né? Lembrando que o primeiro óbito que a gente teve aqui no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica. Né? E como é que se dá o óbito de uma empregada doméstica no contexto do Covid? Ela não foi para a Europa, gente. E certamente as pessoas que contaminaram ela não morreram. Né? Tiveram, por quê? Que tinha acesso Uma assistência. à assistência, à saúde, ao serviço. Né? Aí eu falo muito também, que é uma coisa que me indigna muito, né? Eu também trabalho, além de trabalhar com Sankofa no parto domiciliar, eu trabalho na emergência da maternidade do Hospital de Saracuruna, o Adão Pereira Nunes, e Caxias foi um dos lugares que mais resistiu a fazer o isolamento social, né? O prefeito manteve aberto o comércio muito tempo, as igrejas evangélicas, os cultos, tudo rolando normalmente, e aí o prefeito ficou com Covid. E vocês acham que o prefeito foi lá para o lugar que tinha mais óbitos, que era o Moacir do Carmo? Claro que não. Onde eu trabalhei? Não, ele foi para o Procardíaco, ele foi para Laranjeiras, ele foi ter atendido num sistema privado, com muito mais assistência, Recursos, né? com muito mais recursos que ele podia ter, com atendimento totalmente diferenciado, porque ele não ia para o sistema caótico que ele põe, né, para as pessoas que estão em Caxias. Então, assim, o tanto que isso, mais uma vez, só corrobora para reafirmar os aspectos da escravidão, da colonização, das piores condições de vida, as piores lugares que o negro vai ocupar. Né? E como que é difícil a gente sair desse lugar quando a gente não tem oportunidade para ir. Né? Porque um Estado deveria fornecer, de alguma forma, essa mudança. Então, mas aí isso me chama o seguinte, porque aí parece que a gente está num ciclo que não tem saída de lado nenhum, né? Tem um ciclo de pobreza, onde essa população está envolvida, enredada, tem um círculo de desgoverno, né? Porque, na verdade, tem uma necropolítica que deixa morrer, né? Esconde dados, né, atualmente, que esconde dados de morte, que esconde políticas.
E aí, o que que a gente faz com isso? Às vezes eu fico me perguntando, não dá para a gente esperar que as coisas aconteçam para a gente assumir uma atitude de engajamento. Acho que a gente tem que construir essa atitude. Cada um de nós, como profissionais, tem que buscar no espaço de atuação que a gente está, a partir dessa consciência, começar a rever, né, as práticas, a rever atitudes, de alguma forma fazer pressão para que essa roda comece a andar num outro sentido. Não só no micro, né, na atividade cotidiana que a gente exerce, mas também nas instâncias coletivas, onde a gente, muitas vezes, não dá importância, acha que, né, meu Deus, sei lá, me meter com o sindicato, com a associação de classe, não quero me meter nisso, mas é fundamental que a gente assuma essa responsabilidade. Porque caso a gente não assuma a responsabilidade, não tem uma questão de eu não estou cometendo, né, um ato claramente racista, eu não estou cometendo uma violência étnico-racial, então tudo bem, então lavo as minhas mãos porque eu já fiz a minha parte. Fez nada, bicho. Enquanto você está deixando acontecer, você está fazendo o mesmo, né? E assim, não importa tanto o tamanho do que você vai fazer, não precisa fazer a revolução, né? Mas se cada um de nós fizer a nossa parte nesse sentido, né, de fazer a roda andar ao contrário, talvez a gente comece um movimento que de fato faça diferença, Sim. né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, né, o que a gente está fazendo aqui, que é estar falando das estatísticas, estar reconhecendo que existe o racismo, né? Eu acho que isso ainda é uma coisa que falta muito na sociedade, né? Porque a gente fala muito, o movimento negro fala de várias coisas, aconteceu a situação de racismo, que muitas das vezes as situações de racismo que vão para a mídia não dão em nada, porque não são entendidas como racismo, e sim como injúria racial, a pessoa paga algum valor e vai embora, porque o racismo, de fato, é um crime inafiançável, né? Isso não acontece. Ninguém é punido por racismo no Brasil. As pessoas são punidas por injúria racial. Como se eu tivesse dado um apelidinho, né? Como se falei uma besteirinha para Fez um você. xingamento, tá tudo certo. Isso não mudou em nada a sua vida, né? E acabou a história. Te pago ali 10 merréis, pago uma cesta básica e acabou, né? É isso que a gente vivencia. Então, assim, identificar, né? Eu acho que identificar o racismo e saber que a gente tem diferenças dentro do sistema de saúde é primordial para a gente fazer o mínimo de diferença dentro dessa questão étnico-racial. Né? Porque se eu sou um profissional que não reconheço a falha do meu sistema, eu continuo falhando com ele. Eu vou ser aquele profissional que vai acabar reproduzindo o que a instituição dita, né? O racismo institucional, um atendimento, às vezes chega uma pessoa reclamando várias coisas do sistema, chega uma menina negra abortando, eu trato de alguma forma, né? Chega alguém com uma roupa assim, assim, assado, eu trato diferente. Sem perceber, gente, porque de fato muitas das vezes não é intencional, mas isso é uma coisa que está no nosso subconsciente, que foi incutido dentro dessa cultura, né, dessa sociedade escravagista, escravocrata, racista. E aí, se eu fiz isso tudo de forma não intencional, em tomando consciência disso, eu agora tenho que intencionalmente buscar fazer diferente. Exato, não fazer. E Né? aí, assim, quando eu falo muito, eu costumo falar, gente, de coisas que eu faço, né? Que eu também não sou muito fã de teorias e de demagogia. E quando eu prefiro não atuar dentro da sala de parto do hospital que eu estou hoje, porque lá de fato eu não consigo mudar muita coisa, porque o sistema me sobrecarrega tanto de trabalho, né, e não me permite que eu atue em parto diretamente, né, o parto é um evento médico dentro do hospital que eu trabalho, eu raramente consigo partejar, consigo dar uma assistência para aquela mulher, além de fazer medicação ou qualquer outra coisa, porque eu tenho
um calhamaço de burocracias, de papéis, coisas para fazer. Então, eu prefiro ficar na emergência, porque quando uma gestante chega para mim, reclama de uma dor, quando uma gestante está em pródromos, né, que ainda não engrenou o trabalho de parto, mas está ali 2, 3 dias sem dormir direito com dor, eu fecho a minha porta, eu faço spinning babies, eu faço exercício, eu faço massagem, eu oriento, eu falo para ela buscar outro serviço, né? Quando, durante a pandemia, quando não podia ter acompanhante, o que é uma lei, né? Existe uma lei de 2012 do acompanhante, então a gente não pode vetar acompanhante, né? Você tem lei da dor e lei do acompanhante. Então, assim, acompanhante sendo vetado para menor de idade dentro do sistema, falou assim, olha, eu realmente não posso deixar você entrar, né? Não está na minha ossada, ordens da direção do hospital, mas você pode ligar para o 1746, que é a ouvidoria, e fazer uma reclamação, fazer uma denúncia do hospital, né? E aí, depois de um tempo, liberaram a acompanhante para menores. Então, assim, é o mínimo que a gente pode dar, né? Eu vi meninas de 14, 15 anos parindo em contextos absurdos, sabe? Porque nada estava sendo feito. E eu sei que aquilo ali está sendo feito porque é Baixada Fluminense, que a gente está num lugar periférico, onde a maioria delas são negras e que tem um entendimento totalmente diferente, né? Do que é a gravidez, do que é gestar, né? As pessoas, não ela, né, em si, mas as pessoas têm um olhar diferente do que é aquela adolescente negra estar gestando. Ninguém entende com um amorzinho, bonitinho, de que ela está criando uma família nova, que é o ideal dela, como se muitas das vezes tem, por exemplo, essa questão religiosa, né? Os evangélicos, eles tinham relações de casamento mesmo muito novos, e todo mundo, às vezes, acha super natural, evangélica, 17 anos, tem marido, né? Por que você não respeita uma menina negra, uma menina de comunidade de 17 anos que está grávida? Né? Ainda que não tenha sido nesse contexto de que tem ou não marido, né? Quem disse que a gente precisa ter um companheiro para ter um filho, né? Outros modos de reprodução. Isso é papo para depois, né, Regina? Outras concepções de família, né? Exatamente. Então, Né? mas são questões que eu acho que são atravessamentos, né, que acabam acontecendo. E aí, quando a gente pensa a questão da mulher negra, o grau de atravessamentos, né, de violências a que essa mulher está submetida cotidianamente, quer dizer, no Brasil, a maioria das chefes de família são mulheres. Eu não tenho a estatística aqui de cabeça, mas se a gente for olhar, a maioria das mulheres chefes de família certamente é negra, né? Não é branca. Essa mulher negra, chefe de família, ainda... Wellerson, por favor, desliga o microfone. Essa mulher negra, chefe de família, tudo bem, chefe de família, que tem uma condição de remuneração muito provavelmente baixa, que tem que criar os filhos sozinha, muitas vezes é trabalhadora doméstica, né? Uma das maiores forças de trabalho no Brasil é trabalho doméstico, e dentro do trabalho doméstico, mulheres negras. Imaginar a condição de vida dela na situação de pandemia é surreal, né? É surreal. Porque se já é brabo no dia a dia, já é brabo fora da condição de pandemia, da gente estar vivendo todos os riscos, preocupações, inseguranças, né? Falta de perspectiva que a gente está enfrentando, não saber o que vai ser, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto também do ponto de vista epidêmico, né? Quando que a gente vai conseguir sair dessa situação? Para essa mulher, é uma sobrecarga absurda, né? E aí, se a gente for para o âmbito da saúde mental, né, de como essa população enfrenta isso tudo, vive, né, sobrevive a isso tudo, é difícil, né? A saúde mental, né, um pouquinho de empatia já dá dor na alma, né? Sim. A saúde mental é uma asterisco que eu também tinha deixado aqui para comentar, né? Porque além de tudo que eu já falei que as pessoas não têm acesso, a saúde mental é um deles, né?
se a gente pode entender alguma coisa como supérfluo na saúde, culturalmente as pessoas entendem a saúde mental, né? Psicólogo é frescura, né? Psicólogo também é luxo. Então, assim, doença de gente rica, né? Então, como que essa população, né, tanto homens como mulheres, né, falando nesse sentido agora, mas pensando que a maior força do trabalho dentro da saúde hoje em dia é mulher, e essa mulher não tem nenhum subsídio para a saúde mental, né, vai entrar uma hora o sistema entra em colapso, né, porque é isso, as famílias ficam sem essa pessoa, né, se essa pessoa também fica de licença, hoje em dia, com o modelo de trabalho, né, que a gente não tem mais basicamente CLT, né, a gente não tem direitos trabalhistas desse desgoverno atual. Não, e essa parcela da população, certamente, grande parte está na informalidade, então também. Sim, sim. Mas tem os dois lados, né? Tem uma grande parte das pessoas que estão ainda em empregos formais, mas de emprego que ganham menos, né? Mas que são empregos que estão na linha de frente, na saúde, por exemplo, e tem as pessoas que estão na informalidade e que acabam convivendo com muitas outras coisas, né? E nesse sentido, a saúde mental ela é importantíssima, né? Ela tem que ser ali o suporte para todo mundo. E como é que essas pessoas têm acesso? Se você tem clínica da família fechada, se você tem unidades que se fecharam, se você tem o atendimento remoto, você não tem um celular, você não dá um computador, você não dá uma possibilidade de acesso remoto a essa pessoa, né? É a pessoa que muito provavelmente não vai ter condição de fazer o trabalho remoto, que recebe muito menos, né? Que não tem uma empresa, que não tem uma base fixa, que vai te mandar uma cadeira ergonômica para você não ficar com dor na sua coluna, né? E não morrer também, além de saúde mental, de coluna. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas que vão influenciar para isso, né? Mas eu acho que um problema, Regina, para mim, maior é a água, né? Essas pessoas que estão, a população negra, população periférica, é a que mais sofre dentro desse contexto do Covid, porque ela é infectada, porque inclusive ela tem menos condições sanitárias e ela tem menos acesso à água. A água é cara, né? A gente paga hoje em dia para ter água mineral na rua, não paga barato, né? E, inclusive, essa pessoa está no trabalho da informalidade. Como é que ela faz? Ela pega água onde na rua? Ela vai ficar o dia inteiro comprando água? Quantas horas essas pessoas trabalham? Né? Tem gente que trabalha até o último trem, que sai 11 e pouca da noite. Pegou o primeiro trem 4h30. Né? Que acesso que ele tem à água? Quantas vezes essa pessoa lavou a mão? E, além disso, né, logo na primeira semana, se eu não me engano, na segunda semana, primeiro mês, minto, de isolamento social, eu estava na casa do meu companheiro, né, dos meus sogros na Baixada, e eles ficaram 3 dias. Pavuna, São João de Meriti. São João de Meriti é lotado, né? São João, acho que era o primeiro lugar de contaminação e de morte aqui do Covid do Rio de Janeiro. 3 dias sem água. Realmente você quer matar essa população, né? Como é que você diz? Você vai dizer que o Covid, o cuidado do Covid é higienize as suas mãos com água e sabão. Na falta de, compre álcool. Não tem álcool. Eu fui à rua, porque eu era a pessoa mais exposta, já trabalhando no serviço, fui buscar álcool e não tinha álcool. Álcool sendo feito, vendido de forma bem complexa numa farmácia de manipulação, a R$40 você não comprava nem meio litro de álcool. Né? E eu paguei, na época, acho que R$26. Comprei um vidro de meio litro de álcool em gel. Comprei 3, que foi o que eu consegui, o que tinha, para deixar na casa dos meus sogros, porque eles não tinham nenhum. Então, a pessoa fica 3 dias sem água, não está podendo fazer trabalho informal, que as pessoas não estão indo na rua, as pessoas estão proibidas de circular, vários lugares não têm acesso, não recebe mercadoria, não tem como pegar mercadoria, né? Tem a questão do transporte, que por um tempo também ficou difícil, tinha que ter carteira, tinha que ser profissional de saúde, tinha que ter, né, justificativa para você sair de casa. E como é que você deixa, né, as pessoas
desse jeito, sem ter nenhum tipo de subsídio, e você deixa Como é o que você balde para de caríssimo. trabalhar? Como é que você para de trabalhar também e fica em casa, no isolamento, sem nenhum tipo de suporte, né? Enfim. E aí O você dá auxílio um auxílio emergencial chegou muito emergencial. muito Aí você dá tardiamente, um muito. auxílio emergencial e você faz fila, inclusive no aplicativo. Nunca vi isso. Não, gente. Coisas que só no Brasil, fila no aplicativo do banco, né? Você espera não sei quantas horas no aplicativo. Isso quem tem o aplicativo, né? Fica semanas tentando acessar o Então, aplicativo. você tem que ter o celular que comporte o Sim, aplicativo, né? Então, assim, tem uma série de condições, é irreal. Às vezes parece que a gente está falando de uma ficção científica ruim, sabe? De uma distopia ruim. Mas é a realidade que a gente lida, né? E, de alguma forma, eu acho que a gente precisa encontrar, alternativas de enfrentamento, né? Se não dá para você atuar nesse fronte, que atue em outro, mas assim, não dá para a gente continuar fingindo que essas coisas não acontecem, lavando as mãos, né, como se não nos dissesse respeito. As pessoas pardas, elas, como você falou, de um jeito ou de outro, têm na sua origem, na sua história familiar, no seu histórico familiar, elas têm, né, um vínculo com a questão da negritude. Não dá para a gente, enquanto nação, desconsiderar a importância da contribuição dessa população para a gente crescer, para a gente se manter, para a gente ser o que a gente é hoje, né? Enquanto potência, enquanto possibilidade. Independente das crises econômicas que a gente possa ter vivido, das crises políticas, somos uma grande nação e uma nação que se fez a partir especialmente da força da população negra, né? Então, às vezes me parece isso, assim, uma miopia, né, tão grave que distorce a realidade e finge que não quer ver as coisas que a gente está vivendo, que não se indigna diante dessas coisas, que não cria empatia com todas as pessoas, né? Enfim, deixa eu não deixar passar, e você, lá no comecinho da sua fala, você falou de algumas doenças que eram tidas como doenças de pessoas negras, você até citou um artigo, e aí deixa eu lembrar, Thaís queria saber, ela ficou curiosa aí sobre a referência desse artigo, né? Dessas doenças, a lista das doenças. Cunha e Pelinski. Cunha e Pelinski. Pelinski, Pelinski. É de 2015, foi uma revisão. Você encontra também no site do COPENE, que é o Como é que Congresso escreve Nacional. Copene? COPNE. Ele mesmo. É o Congresso da População Negra que aconteceu no Sul, eu acho que é o COPENE de 2015, que tem também esse estudo, né, que, na verdade, esses eram os maiores mais, né, que as pessoas sofriam por conta do contexto da escravidão, era do que mais morria, né, e eu trouxe também as doenças para falar, porque a gente vê isso ainda hoje, né, as pessoas negras morrendo de pneumonia, morrendo de tuberculose, de febre amarela, de diarreia, sabe, de doenças do aparelho digestivo, e agora com essa pandemia, né, o que a gente percebe é que tem uma coisa acentuada, porque, e aí eu deixo isso também para vocês refletirem, né, o tanto que esse racismo institucional, ele vai fazer com que a gente tenha um atendimento muito precário e muito carregado de racismo, né? Às vezes mesmo que vai produzir essas diferenças e uma escuta que a gente não faz de repente ativa, né? Então buscar fazer uma escuta ativa sempre que tiver uma demanda uma pessoa negra, né? Eu sei que às vezes é chato, é cansativo, uma pessoa negra que chega no sistema que ela fala para você que é X, muitas das vezes é Y. Você vai atender uma mulher que está com uma dor na barriga e você vai entender que ontem ela foi abusada pelo marido, que ela foi agredida,
que ela sofreu isso, isso e aquilo, que ela fez um aborto em casa. Então, assim, são N coisas que a gente, com paciência, com escutativa, né, e sem julgamento, de verdade, assim, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, eu acho que ninguém é obrigado a concordar, principalmente com o aborto, né? Falando nesse sentido, mas o aborto é um grave problema de saúde pública, né? Que mata muito as mulheres no nosso país, né? E ele só mata as mulheres no nosso país porque a gente é racista, porque a gente produz diferença, porque as mulheres que têm condições financeiras e as mulheres brancas que conseguem acesso a outros lugares vão a outros lugares e abortam normalmente, sem ter nenhum tipo de problema, né? Cuidados e Então, recursos, e por isso elas sobrevivem ao aborto, né? exatamente. E quando chegam no sistema, não sofrem discriminação, né? Ou não são denunciadas, não são presas, não saem presas. Porque elas sequer vão para o sistema público, né? Na verdade, muito frequentemente elas vão ter assistência médica particular, então é outra relação, é uma relação inclusive de cliente, né? De como usuário de saúde normalmente, que está pagando por um serviço, que é direito dele, né? Uhum. Que, então, esse entendimento falta, né? Mas falta muito por conta de toda essa questão, né, que a gente tratou bastante, dos reflexos do racismo e da maneira como esse estereótipo do negro é forjado, e que isso, né, esse preconceito implícito, de uma maneira que a gente favorece um contra outro grupo da população, isso vai moldar as nossas atividades, o nosso atendimento, né, as nossas falas. Então, a gente perceber que uma vez que a gente não escuta, que a gente não tem paciência, que a gente não para ouvir o que uma pessoa está falando, está trazendo de queixa, que aquela queixa dela às vezes não tem nada a ver com a real demanda dela, né? E eu falo isso sempre, às vezes a pessoa chega para você e pede um atestado, né? Ou chega, tá vindo segunda-feira, sexta-feira quer atestado. Mas se aquela pessoa quer um atestado, ela também tem um problema. Às vezes é um problema de saúde mental, às vezes ela tem um trabalho que está esgotando, às vezes ela não tem como ir ao trabalho porque ela é uma mulher e ela tem filhos e não tem ninguém para ficar. Então, Eu aquela tenho, pessoa sempre tem um problema. eu tenho um primo que é médico, né? Uma vez, ele trabalhava no hospital, agora nem está trabalhando mais no Hospital do Bom Sucesso. E a gente conversando sobre internação e tararau, né? E eu dizendo, eu ia fazer uma cirurgia, então eu estava falando lá das condições do hospital onde eu ia ficar e tal. Enfim, e num determinado momento ele falou, Regina, tem muitas mulheres que estão internadas e que elas já têm condições de alta, e na hora que eu vou dar alta para ela, elas dizem, não, doutor, por favor, me deixa mais um dia, 2 dias, não tem aí alguma coisa que o senhor possa me segurar? E aí eu disse, como assim? Elas querem ficar no hospital, querem ficar internadas? E aí ele falou, sim, porque o que elas relatam é que a condição de vida delas é tão sufocante que mesmo com todas as mazelas que um hospital público possa ter, ainda assim, às vezes ela entende que a internação pode ser melhor. E aí eu estou trazendo essa historinha para a gente entender o grau de descuido, né? A sobreposição de vulnerabilidades aqui, essas pessoas, em especial as mulheres, e aí se a gente pensar as meninas, jovens, mulheres negras, que perspectiva essas jovens meninas negras, por exemplo, né, podem ter, e então essa escuta ativa que você está falando é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para humanizar, né, para reumanizar, né, uma condição de vida e uma pessoa que historicamente e a todo momento vem sendo desumanizada. Bonita, você quer falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo, né? Essa escuta livre de julgamento, né? Esse movimento da gente reconhecer, da gente entender as desigualdades e as diferenças, né? Da gente entender que o sistema ele precisa realmente desse pilar da equidade, porque nós somos diferentes, nós temos diferentes perspectivas de vida, diferentes necessidades, né? E que o sistema tem que tratar diferente quem é diferente,
mas não tratar com desigualdade, né? Não ser desigual, não deixar de oferecer acesso, não deixar de oferecer cuidado. E é muito ruim, né, nesse contexto de pandemia, onde que a gente, que é classe média, que tem questões, né, condições de saúde, de vida, de renda um pouco melhor, já está sofrendo e pode ter acesso à saúde mental, a um cuidado, né? Que, meu Deus, eu não aguento mais a pandemia, eu faço uma chamada de vídeo com meus amigos, né? Eu estou com alguém aqui em casa, eu vou tomar uma cerveja, vou tomar um vinho, vou comer um petisco, sei lá, hoje vou comer chocolate, não vou fazer nada, né? Se para a gente é difícil, que dirá esse contexto para as pessoas que não têm nenhum tipo de oportunidade, o que tem sobrado para elas é violência, morte, doença e dor, né? Então, para a gente realmente tentar fazer um exercício de empatia, né? Olhar mesmo para essas estatísticas de uma outra forma, né? Entender também que esses negros também não estão morrendo, porque não são as pessoas que estão nas saidinhas, nas baladas, porque não respeita a pandemia, porque nunca respeitou o isolamento, né? Para a gente também poder tirar um pouquinho dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos, né? Os conceitos que a gente já tem, muito as nossas verdades todas, né? Que eu acho que todos temos. Então, a gente se despir um pouquinho disso e olhar um pouco diferente para essa população, que essas vulnerabilidades, né, e essas estatísticas não vêm de hoje, não nasceram com o Covid, são de muito tempo e são de condições de vida, de saúde precárias, de um processo de negar direito, de negar o direito de ser humano, né, de ser pessoa, de viver. Né? A gente vê aí o que é uma população que vem resistindo, né? Uma população que vem sobrevivendo há séculos num contexto histórico, político e social. Né? E eu desejo que a gente possa viver, né? Viver como um ser humano qualquer, né? Como um ser humano que é tido como padrão, ser humano que é superior e que não é. Né? Nesse Direito de existência, né, Marcelo? Sim, nesse sentido, somos iguais, né? Somos seres de carne e osso, temos as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas vivências diferentes, mas somos iguais porque somos humanos nesse sentido. Mas é isso, né? Eu desejo que a gente possa olhar um pouquinho mais de cuidado, mais de carinho, e principalmente para aquele amigo negro que está sempre questionando, está sempre reclamando, está num lugar mais defensivo ou mais rebelde, de que quer botar a tocha em todo mundo, que pegue fogo, racista, etc e tal, e para aquele outro que está ali, que sempre, poxa, porque eu sou negro, mais calado, né? Lembrar também do Setembro Amarelo. A gente está num período muito importante para a questão psicológica, né? Que é essa questão do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, que a nossa juventude, inclusive, tem amargado bastante, né? As estatísticas de suicídio, muitos jovens, assim como muitos profissionais de saúde e profissionais de educação, né? Que vivem, às vezes, sem receber, que estão há muito tempo sem trabalhar, sem condições. Então, você imagine essa população que vem a vida inteira negligenciada, sofrendo com violência, que está no trabalho informal, que não tem como fazer. Né? Não só a violência é um recurso utilizado para a saída dessa população, né? A autoviolência, o auto-ódio, o suicídio, a autoflagelação também é um recurso que as pessoas utilizam, né, na tentativa de acabar com o sofrimento que acredita que não vai, né? Como a Regina falou, quando a gente fala muito desses ciclos do racismo, da estrutura, né, parece que nunca vai ter fim, né? Que o racismo nunca vai acabar, que a gente nunca vai mudar esse paradigma. Mas em pequenos aspectos a gente consegue melhorar, né, de alguma forma, né? E eu espero que vocês tenham o mesmo prazer que eu tenho, né, que eu já experimentei várias vezes, de poder, de alguma forma, mudar a vida de alguém, né, de ver uma criança nascer com saúde, de ver uma mulher te agradecer porque a família dela inteira sofreu violência ou teve diversas vezes cesárea, conseguiu parir, diferente do que falaram para ela, né? Tem uma escuta de que chega num pré-natal, pode falar, que não é 10 minutos, que não é produção, olha, o exame está aqui, né, que foi cuidada,
né? Então, que a gente possa cuidar de todo mundo do jeito que a gente... Não que a gente aprendeu a cuidar, né, no molde da Não, que a gente estrutura gostaria de ser racista, cuidada. que a gente gostaria de ser cuidado, que a gente entende que o ser humano merece ser cuidado com respeito, com dignidade, entendendo que todos somos pessoas, né, somos cidadãos passíveis de direitos humanos, sexuais, reprodutivos, então que a gente possa fazer o que o Estado genocida não tem feito, né, que é garantir o direito do outro ao acesso, ao cuidado e à saúde digna. E é isso, gente. Se cuidem, Nossa. cuidem das cabecinhas também nessa pandemia que não tá fácil para ninguém. Mari, nossa, que presente enorme ter você com a gente, que contribuição, que reflexão. Espero que todo mundo que participou hoje possa ter acompanhado aí e que saia daqui desse encontro com um monte de questões, né, para pensar, para estudar, para procurar saber mais, para discutir com os colegas, com os familiares, né, e que essa onda seja uma onda do bem, assim, uma onda que nos ajude a enfrentar essa situação toda. Em alguma medida, eu sempre entendo que mais do que aquela ação, como é que eu vou dizer, aquela boa ação de doar uma cesta para quem está passando fome, né? A gente devia, essa atitude cotidiana que pode fazer de fato a diferença. Agora, mesmo aquela cesta é algo, é importante. Acho que todas as ações são ações que somam, mas acho que já chegou a hora da gente parar também só de dar cestinha, sabe? Já chegou o tempo em que a gente precisa enfrentar isso de uma forma mais madura, de uma forma mais coletiva, em termos de políticas e ações integradas, sabe? De revisão mesmo das instituições de saúde, as instituições educacionais, para que as pequenas e os pequenos que estão com a gente possam ter um futuro melhor. Né, bonita? E a caridade, né? Caridade sem uma intenção de mudar mesmo é vaidade, né? A gente faz o que a gente não faz pelo outro, né? Então, que seja feito de fato caridade com essa perspectiva de mudança, né? E de pensar os outros aspectos e as necessidades do outro, né? Não que a gente tenha privilégio, né? Hoje em dia eu tenho tentado usar menos essa palavra privilégio, mas uns ou outros têm vantagens, né? A gente tem vantagens sobre outros dentro desse sistema capitalista, inclusive, né? Eu estou numa condição melhor do que muitas mulheres negras da minha idade, que eu conheço e que eu não conheço também. Então, assim, já que eu estou nesse lugar, né, o que eu posso dar de contribuição hoje eu posso trazer o que eu aprendi, né, eu posso dar a melhor assistência dentro do meu trabalho, eu posso promover mudanças explanando, falando, dando palestra, conversando, né, tendo paciência com aquele irmão negro que também não tem consciência racial ainda, não se descobriu negro e está julgando, dizendo que o outro negro está ali porque quer, está ali porque é mais racista igual aos outros, né? Então, assim, minimamente a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Então, é pensar em que aspecto, onde eu posso contribuir, né? Onde eu consigo fazer alguma coisa. E, assim, eu não dou a minha voz para ninguém, que todo mundo tem a sua, né? Eu empresto a minha voz e eu tento amplificar, né, a voz dessas mulheres negras que são silenciadas, que não conseguiram chegar nesse espaço aqui que eu cheguei, né? Porque as minhas ancestrais batalharam muito, né, e vêm tentando romper com esse sistema de violência, de dor, né, de silenciamento, etc. e tal. Bom, gente, muito obrigada de coração, né, por esse presente que você nos deu. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco, acompanhando esse debate. Então, é isso. E todos tenhamos aí mais uma ótima semana, todo mundo se cuide, né, e que a gente possa seguir nessa luta aí, que ela é árdua, mas ela vale a pena. Beijo grande.
Um Beijo beijo, grande a todo obrigada. mundo. Desculpa aí o atraso, a confusão para entrar nessa Não, live. não, não. A culpa não é sua. Beijo grande, beijo grande. Um beijão, gente. Ô, Obrigada. tem aí alguém perguntando quando é que vai ser o próximo seminário? Acompanha pelo site da faculdade. A gente não tem nesse momento um seminário já previsto, porque a gente vai ter em outubro a Semana Científica, que é um grande evento, e aí na Semana Científica, a gente está juntando os esforços aí em outubro em torno da Semana Científica. Mas fiquem observando no site da faculdade que todos os seminários são anunciados lá, tá bom? Beijo grande, gente. Tudo de bom para vocês. Um abraço, abraço, beijo, beijo. Vou fechar, tá bom? Tchau, tchau.